Você já se inscreveu no canal Espiritismo Cast? Não esqueça de ativar o sininho e todas as notificações. Assim te informaremos quando houver novos vídeos. E ajude a manter este trabalho voluntário, clicando em Seja Membro. Com isso você nos ajuda a produzir mais conteúdo sobre nossa rica doutrina, com a melhor qualidade técnica possível. E não se esqueça de clicar no like e compartilhar com seus amigos. Gratidão pela sua presença. Olá, minha amiga, meu amigo, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um estudo do livro Perispírito do professor Zalmiro Zimmermann. Nós estamos num capítulo que fala sobre perispírito e enfermidade e a gente já viu um resumão do que é isso. Depois nós vimos sobre as enfermidades causadas pelas vidas passadas, as injunções kármicas. Daí a gente estudou sobre a invigilância mental, né, que também traz enfermidades, e hoje nós vamos estudar sobre as tensões psicológicas. Então, sem mais tempo a perder, o que é isso que causa a doença, as doenças? As tensões psicológicas, as experiências traumáticas, alinham-se, também, claramente, entre os fatores desencadeantes de enfermidades. Sabem os psiquiatras e psicólogos da influência decisiva do psiquismo na fisiologia orgânica? Desconhecido já não é prejuízo físico que o sofrimento emocional, atribuível a inúmeras circunstâncias, inclusive a certos afloramentos subconscientes, o estresse, em suas múltiplas faces inclusive, o causado pelos exageros de imaginação, podem acarretar, favorecendo, com a derrocada do sistema imunológico, a instalação, até, das mais graves patologias. É que a mente em desgoverno causa a disfunção dos centros de força do perispírito, não só propiciando o surgimento de distúrbios psicológicos, como, pela repercussão neuroendócrina, desestabilizando o próprio sistema defensivo. Bom, a gente sabe que a doença mental, o desequilíbrio mental e emocional causa doença, né? Então, nada mais é do que isso que está falando. Essa, aliás, a razão da insistente convocação dos espíritos. Esse tema também mereceu do codificador, né, de Allan Kardec, em A Gênese, preciosas considerações ao equilíbrio mental, como a propósito faz Emmanuel por Chico Xavier. Os sintomas patológicos na experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações, operando desajustes nos implementos que o compõem. Toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante à martelada forte sobre a engrenagem de máquina sensível, e toda aflição amimalhada é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. Olha que interessante, nós temos aí indicativos, né, dos próprios espíritos sobre todo o perigo que é a gente não cuidar das nossas emoções. Ele continua. Sabe hoje a medicina que toda tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. O pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Se não é aconselhável envenenar o aparelho fisiológico pela ingestão de substâncias que o aprisionem ao vício, é imperioso evitar os desregramentos da alma que lhe impõem desequilíbrios aviltantes, quais sejam aqueles auridos nas decepções e nos dissabores que adotamos por flagelo constante do campo íntimo. Cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa, é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo de nossa existência, é intoxicar, por conta própria, a tessitura da vestimenta corpórea, estragando os centros de nossa vida profunda e arrasando, consequentemente, sangue e nervos, glândulas e vísceras do corpo que a divina providência nos concede entre os homens, com vistas ao desenvolvimento de nossas faculdades para a vida eterna. Guardemos, assim, compreensão e paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos da senda, porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre e do serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. Olha que está em Pensamento e Vida, né, pelo Emmanuel. Suicídio indireto, né? Dores, melindres. Olha que interessante.
Pensamento sombrio adoece o corpo, são e agrava os males do corpo enfermo. Então, por isso que quando a gente está doente, apesar de ser muito difícil, né, um baita desafio, a gente deve cultivar sempre a esperança de dias melhores, mesmo que a doença seja muito difícil de cura e tudo mais. E também que a gente possa ajudar os doentes, colocando-os para frente, assim, animando-os, né? Porque se você, mesmo com o corpo são, tiver pensamentos, né, desgostos, melindres, irritação, mágoa, é o veneno que você bebe. Por exemplo, a mágoa ou a vingança é o veneno que você bebe que é que o outro morre. Nem preciso falar quem é que vai morrer, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E quando estivermos doentes, pensamento sempre positivo, sempre esperançoso, né? É um exercício? É um exercício. Não estou falando que é fácil, porque não é mesmo, né? A doença é uma das principais dificuldades que a gente tem. Eu acho que é a maior dificuldade que a gente tem. A gente pode superar tudo, mas a doença é um negócio complicado, né? Desde a mais leve até a mais grave é um negócio complicado. Se a gente precisa passar por uma cirurgia, então aí que o bicho pega, né? Mas todos nós passamos e passaremos, faz parte do estar vivos, mas que a gente possa cultivar essa leveza. De novo, vocês percebem que tudo está interligado, né? Que a gente falou das injunções kármicas, é aquilo que a gente traz congênito, né? Das vidas passadas. Mas se a gente ter pensamento positivo, ter atitudes no bem, isso pode ser até atenuado ou eliminado. Beleza. Em vigilância mental, ou seja, que a gente sempre vigie, porque só o desejo de fazer mal por outro, mesmo que o nosso corpo físico não faça, já nos adoece. E agora sobre as tensões psicológicas, a mágoa, a raiva, né, todos os sentimentos negativos que também vão prejudicar o nosso corpo perispiritual e físico. Portanto, tudo aí está dizendo para a gente, conserva a mente no bem, feliz, tranquila, sem mágoa, sem estresse, sem tensão, porque isso vai fazer bem para o seu corpo físico. Eu sou prova, eu tive uma síndrome de Burnout, não sei como é que fala isso, na época que não era nem definida essa síndrome, né? 10 anos depois é que se chegou a definição dela, e eu falei assim, eu tive esse troço, e que estava me matando. Especificamente estava me matando, psicologicamente, emocionalmente, mas também no corpo físico, me gerando uma série de doenças, inclusive um começo de úlcera. Tudo isso mental, de tensão, de estresse sem fim, que não passava nunca, e eu estava numa pilha que eu ia me consumindo. E daí, para dar um AVC, um infarto, alguma coisa assim, era só uma questão de tempo, ou para gerar uma doença mais complicada, né? Como é que parou? Parou, eu larguei o trabalho que eu estava, que estava causando tudo isso, fui fazer tratamento psiquiátrico, psicológico, né? Redirecionei a minha vida. Porque se eu não tivesse feito isso aconteceu em 2009, eu tenho certeza que hoje eu não estaria aqui para conversar com você. Tenho certeza que no caminho que eu estava, era um caminho sem volta, eu acho que eu já tinha voltado à pátria espiritual sem querer e sem ter podido aproveitar melhor a minha vida. Então é isso. De novo, Jesus é muito sábio quando fala, vigiai e orai. Vigia primeiro, perceba tudo aquilo que está acontecendo, vigia os pensamentos, né? Você está muito tenso, está muito nervoso, vigia, vai fazer alguma coisa para eliminar essa tensão, vai buscar ajuda psiquiátrica, psicológica, vai passear, vai fazer coisa que você gosta, saia dessa tensão, porque só vai fazer mal para o seu corpo. Mais uma lição aprendida hoje aqui com estes conselhos muito sábios, né? No próximo episódio nós vamos falar sobre as influências psicoambientais que também geram doenças. Eu te espero. Até lá. Tchau.